Imagine acordar num sábado pela manhã com o coração cheio de esperança. Você veste sua melhor roupa, pega sua Bíblia, chama seus filhos e caminha rumo ao templo. O sino toca. Os hinos enchem o ar. As cadeiras de madeira, gastas de tantas orações, acolhem mais uma vez o povo que ali se reúne, não por tradição, mas por fé viva. A cada sábado, naquele espaço simples, acredita-se que a presença de Deus se manifesta. Ali, onde se ouve sobre salvação, sobre o breve retorno de Jesus, sobre o remanescente fiel. Mas naquele sábado, em abril de 1994, o que deveria ser refúgio tornou-se emboscada. O que deveria ser abrigo tornou-se armadilha. As portas se trancaram, os bancos viraram trincheiras e os corredores, campo de execução. Não foi um episódio isolado, nem um ataque terrorista inesperado. O que aconteceu naquele sábado em Mugoneiro foi o desfecho brutal de um silêncio construído ao longo de décadas. Um silêncio alimentado por medo, por alianças políticas, por convicções doutrinárias mal compreendidas. Um silêncio que grita até hoje das paredes daquele templo, manchadas de sangue e esquecidas por quem deveria lembrar. Ruanda, 1994. Um dos países mais cristãos do mundo. Mais de 90% da população professava a fé em Cristo, e entre eles, mais de 350 mil adventistas do sétimo dia. Homens e mulheres que guardavam o sábado, que criam na iminente volta de Jesus, que anunciavam ao mundo que eram o povo do tempo do fim. Mas quando o tempo do fim realmente chegou para milhares deles, a igreja à qual pertenciam falhou em ser igreja. Não apenas falhou em protegê-los, falhou em ouvir, em responder, em interceder e, em alguns casos, falhou de forma ainda mais profunda, ao colaborar. No epicentro dessa história está uma carta, datada de 15 de abril de 1994, escrita por 7 pastores tutsis que se abrigavam com suas famílias dentro da missão adventista de Mugoneiro. Eles sabiam o que estava por vir, ouviam os boatos, viam os caminhões passando com armas, sentiam a ausência das autoridades, ouvem, pela última vez, a esperança tentando respirar, e escrevem: Querido pastor, gostaríamos de informar que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Pedimos que interceda por nós. O destinatário era o homem mais poderoso do adventismo na região, o pastor Elisafan Ntakirutimana, presidente da missão, responsável pelo hospital, pelas escolas, pelas igrejas, pelos membros. Um homem respeitado, admirado, temido até. Um homem que pregava sobre fidelidade e justiça, e que naquele momento tinha nas mãos a chance de ser pastor de verdade. Mas sua resposta chegou como sentença: Não há nada que eu possa fazer por vocês. Tudo o que podem fazer é se preparar para morrer. No dia seguinte, sábado, 16 de abril, o massacre aconteceu. Milicianos hutus entraram no templo, invadiram o hospital. Buscaram pelas salas, pelos corredores, pelos quartos. Mataram crianças com soro no braço. Estupraram mulheres sobre os bancos da igreja. Dispararam contra pastores ajoelhados em oração. O médico do hospital, Gerard Ntakirutimana, filho de Elisafan, foi visto guiando os invasores. Um sobrevivente declarou em tribunal que ouviu a voz de Gerard dizendo: Eles estão todos aqui. Terminemos o serviço. Mais de 1000 pessoas foram assassinadas. Entre elas, os 7 pastores que escreveram a carta. Este documentário mergulha nessa tragédia não como um mero registro histórico, mas como uma convocação moral e espiritual. Porque a história de Mugoneiro não é apenas sobre genocídio. É sobre fé, sobre silêncio, sobre responsabilidade. É sobre o que acontece quando instituições religiosas,
tão rápidas para anunciar o juízo divino, se mostram lentas para agir diante do sofrimento humano. Durante décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia construiu uma reputação de firmeza doutrinária. Orgulhou-se de não negociar princípios. Proclamou ser a última igreja verdadeira. Disse que enfrentará governos mundiais, que resistirá à besta, que guardará o sábado até o fim, mesmo sob ameaça de morte. Mas diante do genocídio de Ruanda, essa mesma igreja silenciou. E em muitos casos, se curvou. Alguns de seus membros esconderam vítimas, arriscaram suas vidas, serviram como pontes de fuga, mas outros trancaram portas, denunciaram vizinhos, participaram 2 esquadrões de morte. Alguns usaram textos bíblicos, como Romanos 13, para justificar obediência ao governo assassino. Pastores que antes pregavam mansidão, agora lideravam listas. Diáconos que antes serviam à ceia, agora carregavam facões. E no alto da hierarquia, onde deveria ecoar a voz profética da verdade, encontrou-se o mais ensurdecedor dos silêncios. Este filme contará essa história com base em documentos oficiais do Tribunal Penal Internacional, testemunhos de sobreviventes, arquivos da ONU, entrevistas exclusivas e cartas resgatadas do esquecimento. Não apenas contaremos os fatos, mas ouviremos as vozes, reconstruiremos os dias, revelaremos os nomes e ofereceremos ao público aquilo que a instituição até hoje hesitou em fazer: memória. Mugonero, em ruandês, quer dizer lugar de descanso. Mas em abril de 1994, tornou-se o lugar onde a paz foi enterrada. E é lá que começamos esta jornada. Porque enquanto a carta dos 7 pastores não for respondida com arrependimento verdadeiro, justiça restaurativa e responsabilidade histórica, o sábado de Ruanda continuará sendo o dia mais escuro da história adventista. Este é o chamado. Esta é a história. Esta é a verdade que precisa ser contada. Ruanda é um país de colinas verdes, lagos tranquilos e um povo que sorri com os olhos. Mas por trás das paisagens que encantam turistas, há uma história marcada por divisão, manipulação e sangue. Muito antes dos gritos de abril de 1994, havia uma semente. Uma semente plantada, não por ruandeses, mas por estrangeiros. Missionários, militares, exploradores. Todos chegaram com uma promessa de civilização e salvação. E esse legado, anos depois, floresceria em tragédia. Durante séculos, os povos Hutus, Tutsis e Tuás viveram lado a lado em Ruanda. Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses ancestrais, partilhavam as mesmas terras. As distinções entre eles eram principalmente econômicas. Os Tutsis criavam gado. Os Hutus cultivavam a terra. A mobilidade era fluida. Um Hutu que prosperasse podia ser considerado Tutsi. As divisões existiam, mas não definiam a identidade. Tudo mudou com a chegada dos europeus. Primeiro os alemães, depois os belgas. Influenciados pelas teorias racistas do século XIX, os colonizadores decidiram dividir para governar. Mediram crânios, compararam narizes, descreveram olhos e traços faciais. E concluíram: os Tutsis eram mais próximos dos europeus e, portanto, mais aptos a liderar. Os Hutus, segundo essa lógica perversa, deveriam obedecer. Nas escolas missionárias, os Tutsis recebiam educação formal. Nos postos administrativos, eram nomeados chefes. Nos documentos oficiais, a diferença passou a ser registrada. Em 1933, os belgas criaram carteiras de identidade étnica. Hutu, Tutsi, Tuá. Uma classificação racial imposta de fora, que se tornou interna. A ferida, até então invisível, agora tinha nome, papel timbrado e destino. Enquanto isso,
o cristianismo se espalhava. Missões católicas e protestantes cobriam o território. A fé chegava com uniformes escolares, novos costumes e uma promessa de céu. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou nesse cenário com força crescente. Sua mensagem de reforma, sábado e retorno iminente de Cristo encontrou eco num povo simples e espiritualizado. E assim, a Igreja Adventista cresceu. Rápido, estruturado, ordenado. Na década de 1960, quando Ruanda conquistou sua independência, o poder mudou de mãos. Os Hutus, maioria demográfica, tomaram o controle do Estado. A monarquia Tutsi foi derrubada. Milhares fugiram para o exílio. Os novos líderes criaram uma ideologia nacionalista que não via os Tutsis como irmãos, mas como ameaça. O trauma da colonização, agora internalizado, virou justificativa para políticas de exclusão. E a Igreja Adventista? Continuou crescendo. Agora, sob o novo regime, a Igreja Adventista se expandiu em todas as províncias. Construía escolas, hospitais, estações de rádio. Era uma das instituições mais respeitadas do país. E justamente por isso, foi ficando cada vez mais próxima do governo. Não por malícia, mas por sobrevivência. Os líderes da igreja sabiam que, para manter suas instituições funcionando, era preciso colaborar. Participar de cerimônias cívicas, evitar sermões que criticassem o governo. Não confrontar, apenas adaptar. Com o tempo, essa lógica deixou de ser estratégia e passou a ser doutrina, obediência, submissão, neutralidade. Mas em Ruanda, neutralidade era uma ilusão perigosa. Enquanto a Igreja Adventista formava pastores e médicos, o país fermentava ressentimentos. Os Tutsis no exílio criavam o FPR, Frente Patriótica Ruandesa, um grupo armado que buscava retornar. Em 1990, a guerra começou. O governo Hutu radical reagiu com força. Declarou estado de emergência. Prendeu opositores. Espalhou o medo. E com o medo veio o discurso. Rádios locais passaram a chamar os Tutsis de baratas. Panfletos diziam que a verdadeira paz só viria quando o país fosse purificado. Em escolas e vilas, começaram treinamentos cívicos com armas brancas. Os vizinhos aprendiam a matar. E as igrejas aprendiam a calar. A Igreja Adventista, como tantas outras instituições religiosas, optou pela precaução. Evitava se pronunciar, evitava se envolver. Mas no campo, nas vilas, nos distritos, a pressão aumentava. Muitos pastores eram Hutus, muitos membros Tutsis. A divisão entrava pela porta da igreja. Sentava nos bancos e contaminava o púlpito. Ainda assim, a igreja continuava funcionando. Os cultos prosseguiam. As escolas ensinavam. O sábado era guardado. E os sermões falavam sobre o tempo do fim, o juízo, o selamento, o decreto dominical, o Vaticano. Mas ninguém falava sobre o que estava se passando fora do templo. Sobre os nomes em listas, sobre os sussurros nos bairros, sobre os irmãos sumindo. Nos bastidores, a missão adventista de Mugonero era um microcosmo do país. Ali estavam os hospitais geridos por adventistas, a escola bíblica, o templo central, os pastores, líderes e funcionários. Muitos Hutus, muitos Tutsis, todos dizendo Feliz Sábado, mas nem todos dizendo Eu te protegeria. À medida que a tensão aumentava, alguns começaram a fugir, outros a se esconder. Os Tutsis procuravam refúgio nas igrejas, ainda acreditando que ali estariam a salvo. A Igreja Adventista era, afinal, sua família espiritual. Seus filhos estudavam ali. Seus pais tinham sido batizados ali. O sábado era o mesmo. A fé, a mesma. E o templo, um símbolo de esperança. Mas o símbolo começava a rachar. Nas semanas que antecederam o genocídio, a missão de Mugonero recebeu centenas de refugiados.
Tutsis que acreditavam que os muros da igreja resistiriam ao ódio que crescia do lado de fora. Eles chegaram com roupas no corpo, filhos nos braços e esperança nos olhos. Mas não encontraram abrigo verdadeiro. Encontraram incerteza. Encontraram silêncio. Lá dentro, o pastor Elisafan Netakirutimana caminhava com a Bíblia sob o braço. Era o líder da missão, presidente regional da Igreja Adventista, um homem educado, formado, conhecido por suas palavras eloquentes. Era visto como justo, como espiritual, como referência. Muitos acreditavam que ele faria algo, que se posicionaria, que usaria sua influência para impedir o pior. Mas ele não fez, não agiu, e segundo as provas colhidas anos depois pelo Tribunal Penal Internacional, não apenas se calou, ele colaborou. Identificou refugiados, negociou com autoridades locais, preparou o terreno. E quando os 7 pastores Tutsis, desesperados, lhe escreveram uma carta pedindo ajuda, respondeu com a sentença mais fria já registrada num papel timbrado da igreja. Preparem-se para morrer. Mugonero estava pronta. Mas não para o sábado. O templo, o hospital, as casas pastorais, tudo que fora construído para servir, agora estava prestes a testemunhar o oposto. Não haveria sermão naquele dia. Não haveria escola sabatina, nem batismo, nem música. Haveria apenas o juízo, mas não o juízo de Deus. O juízo do homem. Na teoria, a fé une. No papel, ela supera todas as barreiras. Mas em abril de 1994, em Ruanda, a fé foi testada até os seus ossos. E em muitos casos, partiu-se. Enquanto a guerra se aproximava, a população ruandesa vivia uma tensão silenciosa. Não havia mais escolas funcionando. O rádio era tomado por discursos de ódio. Vizinhos paravam de se cumprimentar. Os rostos não sorriam mais. Os mercados fechavam cedo. Crianças ouviam o que os adultos sussurravam e aprendiam a temer nomes. A cidade era um barril de pólvora, e todos sabiam disso. Mas dentro das igrejas adventistas, os cultos seguiam. As mensagens eram pregadas. O sábado era guardado. Havia uma estranha normalidade teológica em meio à disfunção social, como se a doutrina pudesse suspender a realidade. Na missão de Mugonero, os sinais de que algo pior se aproximava estavam por toda parte. No hospital, faltavam remédios. No templo, o número de visitantes aumentava. Eram irmãos vindo de longe, trazendo suas famílias, pedindo abrigo, dizendo que estavam com medo. Muitos deles tutsis, adventistas, batizados, fiéis, irmãos de fé. Mas aos olhos de alguns, agora se tornavam inconvenientes. Os pastores adventistas da região estavam divididos. Alguns escondiam famílias em suas casas, outros diziam que não podiam se envolver. Alguns tentavam escrever cartas às autoridades. Outros fechavam os portões. O que estava em jogo não era apenas uma guerra civil, era o próprio coração da fé adventista. Quem somos diante da perseguição? A mensagem oficial da igreja sempre foi clara. No tempo do fim, os remanescentes seriam perseguidos. Haveria leis dominicais, campos de concentração, fuga para os montes. E quando isso chegasse, a igreja deveria permanecer unida, firme, leal a Deus. Mas em Ruanda, a perseguição chegou. E não era por causa do sábado, era por causa do sangue. E quando isso aconteceu, a teologia foi deixada de lado. E a etnia falou mais alto. Em aldeias adventistas, começaram a circular listas com nomes de inimigos. Algumas dessas listas foram encontradas, anos depois, nas mãos de pastores e anciãos da igreja. Documentos com nomes de tutsis, suas profissões, os lugares onde estavam escondidos.
E ao lado, anotações: observar, confirmado, ligado ao FPR. Na estrutura da Igreja Adventista, o pastor é mais do que um líder espiritual. Ele é o guardião da comunidade. É quem realiza os casamentos, visita os doentes, consola os enlutados. É quem, em teoria, deve estar pronto para dar a vida por suas ovelhas. Por isso, quando os 7 pastores adventistas Tutsis entregaram a carta a Elisafã em Taquirutimana, não o faziam como súditos que imploram a um rei. Faziam como irmãos de fé, filhos espirituais de uma mesma esperança. Homens que haviam pregado ao lado dele, jejuado com ele, batizado sob o mesmo credo. Na mente deles, ainda havia espaço para um milagre, para uma reação pastoral, para um gesto cristão. Mas o que receberam foi a morte, antecipada, assinada e enviada com a frieza de um burocrata. A carta, que se tornaria uma das provas mais impactantes do Tribunal Penal Internacional, começa com respeito. O tom é reverente. Eles se identificam, explicam a situação, afirmam que estão prestes a ser mortos. Não há pânico nas palavras. Há fé. Fé de que talvez ainda houvesse espaço para a redenção. A resposta veio, segundo testemunhas, de forma direta. Não há nada que eu possa fazer por vocês. Preparem-se para morrer. Naquele momento, Elisafã Netaquirutimana deixou de ser pastor. Tornou-se cúmplice. E a missão de Mugonero, um santuário de fé, tornou-se cenário de execução. Durante o julgamento, anos mais tarde, promotores internacionais reconstruiriam os passos de Elisafã nos dias anteriores ao massacre. Testemunhas afirmaram que ele manteve contato direto com autoridades hutus radicais, que esteve em reuniões com líderes locais, que orientou subordinados a permanecerem em silêncio, que, segundo mais de uma fonte, entregou uma lista com nomes dos refugiados escondidos no hospital. Em sua defesa, Elisafã alegaria que estava apenas tentando evitar o pânico, que não tinha poder para mudar o que estava acontecendo. Mas o tribunal não se convenceu, porque, além da carta, havia a conduta. O silêncio sistemático, a omissão contínua e o testemunho de sobreviventes que afirmaram tê-lo visto do lado de fora do hospital no dia anterior ao ataque, em conversa com homens armados. Ao lado dele, outro nome ganhava destaque: Gerard Netaquirutimana, seu filho. Gerard era médico. Formado, treinado, respeitado. Trabalhava no Hospital da Missão e, como seu pai, era conhecido por sua atuação na igreja. Mas no dia 16 de abril, segundo múltiplas testemunhas, Gerard foi visto dirigindo um veículo branco com homens armados. Foi ele quem os levou até o hospital. Foi ele quem apontou os locais onde estavam escondidas as famílias Tutsis. E foi ele quem, segundo uma enfermeira que sobreviveu escondida sob uma maca, deu a ordem. Eles estão todos aqui. Terminemos o serviço. Uma das sobreviventes contou ao tribunal que, enquanto se escondia com sua filha, ouviu a voz de Gerard gritando nos corredores, chamando pelos nomes dos pastores refugiados. Ele os conhecia, sabia quem eram, sabia onde estavam, e entregou todos. Outro homem, um funcionário da missão, contou que viu Gerard atirando em um jovem com deficiência que tentava escapar pela lateral do hospital. O menino era filho de uma das enfermeiras. Ele caiu segurando uma Bíblia infantil nas mãos. As descrições são muitas. As vozes, consistentes. Os testemunhos, alinhados. E diante de tudo isso, pai e filho foram julgados em 2003 no Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sediado em Arusha, na Tanzânia. O caso atraiu atenção global. Era a primeira vez desde Nuremberg que um clérigo cristão era formalmente acusado e julgado por genocídio. Elisafã,
foi condenado a 10 anos de prisão por genocídio e crimes contra a humanidade. Gerard, a 25 anos. As sentenças não foram apenas punições. Foram declarações históricas. A fé não seria mais escudo para a impunidade. A Bíblia não apagaria a responsabilidade. Durante o julgamento, os promotores apresentaram a carta original dos 7 pastores. Ela foi lida em voz alta, traduzida, exibida. E em cada leitura, o tribunal silenciava, porque não se tratava apenas de uma prova. Era uma oração, uma súplica, um grito. Um dos promotores, visivelmente emocionado, afirmou: "Esta carta é a voz dos que morreram, e neste tribunal essa voz não será ignorada." Mas durante anos, foi. Nem a sede mundial da Igreja Adventista se pronunciou após a morte dos 7 pastores, nem a divisão africana, nem a liderança local. Nenhuma declaração nominal, nenhum reconhecimento de culpa, apenas um comunicado protocolar, anos depois, dizendo que a Igreja lamentava profundamente as perdas humanas durante o genocídio. Não mencionaram Elisafã, nem Mugonero, nem a carta. E é por isso que neste documentário ela volta. Porque a história da fé não pode ser escrita apenas pelos vitrais. Ela também precisa ser escrita nas rachaduras, nos erros, nos desertos, nos papéis manchados de sangue e esperança. A Carta dos 7 Pastores não é apenas um documento jurídico. É um símbolo. Ela mostra que havia fé, que havia convicção, que havia expectativa de que, mesmo no pior momento, a Igreja agiria. E quando não agiu, o céu se calou. Sexta-feira, 15 de abril de 1994. Pôr do sol. O sol se punha sobre as colinas de Mugonero, como fazia todas as sextas. Era o início do sábado, o dia sagrado, o dia de descanso. Famílias inteiras se ajoelhavam em silêncio. Ali estavam mães, pais, filhos, professores, enfermeiros, pastores. Muitos deles, tutsis, refugiados que acreditavam, com tudo o que lhes restava, que a Igreja os salvaria. A noite caía com o peso da tensão. Alguns oravam, outros não conseguiam. Havia algo no ar, um silêncio diferente. As luzes do hospital, reduzidas. Os corredores escuros, com passos lentos e olhos vigilantes. Crianças pequenas eram deitadas em camas improvisadas no chão da igreja. Algumas seguravam Bíblias, outras, só o medo. Na casa pastoral, os 7 pastores tutsis sabiam que aquela noite poderia ser a última. Tinham recebido ameaças, sabiam do cerco, sabiam que outras igrejas haviam sido invadidas nos dias anteriores. E mesmo assim, ainda havia uma centelha de esperança. Foi por isso que escreveram a carta. Uma carta curta, formal, mas carregada de fé. Gostaríamos de informar que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Pedimos que interceda por nós. A carta foi entregue a Elisafã em Taquirutimana naquela noite. Um homem que conhecia cada um deles, que havia pregado com eles, que sabia seus nomes, seus filhos, seus aniversários. A resposta veio poucas horas depois. Não há nada que eu possa fazer por vocês. Tudo o que podem fazer é preparar-se para morrer. Sábado, 16 de abril de 1994, 5 horas. Antes mesmo da luz do dia, o primeiro som foi de pneus sobre pedras. Um carro branco se aproximava do portão da missão. Nele, segundo testemunhas, estava Gerard Nitakirutimana, o filho do pastor, médico do hospital, agora aliado de milicianos. Ele trazia homens armados. Alguns com armas de fogo, outros com facões. Eram Interahamwe, milicianos hutus treinados para matar.
Eles não entraram de imediato. Rodearam, observaram, conversaram com homens dentro do hospital. O templo ainda estava fechado. Lá dentro, centenas oravam. 6h30, culto silencioso. Apesar da tensão, muitos ainda tentavam manter algum senso de sábado. Alguns cantavam baixinho, outros liam os salmos. Um pastor ainda reuniu um pequeno grupo de crianças para contar histórias, mas ninguém mais falava alto. Ninguém mais ousava dizer Feliz Sábado. Uma mulher de 42 anos, sobrevivente, recordou. Eu estava com minha filha. Ela tinha 5 anos. Estávamos no chão da igreja. Ela cantava baixinho o hino 373. Eu pedi para ela parar, mas ela não parava. Ela dizia, Jesus está ouvindo. 7h15. Os portões se abrem. As testemunhas afirmam que foi dada a ordem para destrancar os portões, e quem deu essa ordem foi Elisafã. Ele sabia quem estava lá fora, sabia o que vinha, e mesmo assim, abriu. Uma primeira leva de homens entrou. Verificaram o local. Circularam entre os bancos da igreja. Olharam os pacientes do hospital. Tomaram notas, riram e saíram. Minutos depois, voltariam com reforços. 9h. A primeira rajada. Um disparo ecoou pelas colinas. Foi a senha, o início. A partir dali, o massacre começou. No hospital, os pacientes foram os primeiros. Aqueles acamados, sem possibilidade de fuga, foram executados nos leitos. Soro ainda escorrendo. Oxigênio ainda ligado. Corpos sendo empilhados. No templo, o terror foi absoluto. Os invasores entraram atirando. Mulheres foram jogadas contra as paredes. Crianças pisoteadas. Os bancos, virados como barricadas, serviram de esconderijo, inútil. Muitos morreram abraçados à Bíblia. Outros com os olhos fechados. Uma enfermeira que sobreviveu escondida em um armário relatou. Vi Gerard entrar. Ele apontava onde as pessoas estavam. Disse, comecem por ali. Depois limpem o resto. Era como se estivesse numa reunião de hospital, mas agora os pacientes eram inimigos. 10h30. A execução dos pastores. Os 7 pastores foram chamados pelo nome. Um a um, identificados. Um a um, levados ao altar. A maioria não reagiu. Sabiam, já sabiam. Um deles, o mais velho, ajoelhou-se e orou em voz alta. Um dos milicianos respondeu com um chute no rosto. Outro pediu para deixar sua Bíblia com o filho. Ela foi rasgada. Foram mortos ali, onde tantas vezes haviam pregado. O púlpito, antes lugar da palavra, agora lugar do fim. 12h. A chacina se espalha. Com o templo tomado, os milicianos se voltaram aos arredores. Quartos da escola, enfermarias, salas administrativas. Pessoas eram caçadas como ratos. Um ancião foi queimado com álcool da farmácia. E tudo isso em silêncio. Não houve exército. Não houve intervenção. Não houve ninguém. A missão adventista, construída por décadas de dízimos e esperança, agora era um campo de extermínio. 14h. O hospital é esvaziado. Os poucos que ainda viviam foram arrastados. Uns mortos a caminho, outros obrigados a carregar corpos. A água foi cortada. Os corredores, inundados de sangue. Um médico estrangeiro que chegou dias depois disse: era um hospital fantasma. Mas os fantasmas eram reais. Estavam nos olhos de quem viu tudo e sobreviveu. 17h30. O sábado termina. Com o entardecer, os milicianos deixaram o local, rindo, levando relógios, sapatos, livros, deixando corpos amontoados, crianças órfãs, gritos engasgados em corredores vazios. No púlpito, a carta, a original, ainda ali, manchada.
aberta no Inário Adventista. O sábado havia terminado. Mas não havia pôr do sol para os que restaram. Não havia cântico final. Não havia escola sabatina. Não havia graça. Apenas silêncio. Este foi o sábado mais escuro da história da Igreja Adventista do sétimo dia. Um dia em que a fé foi traída, em que a igreja virou sepultura, em que o remanescente se viu abandonado e em que o céu, por um momento, pareceu ter virado o rosto. Nem todos se calaram. Nem todos trancaram os portões. Nem todos seguiram ordens. Em meio ao colapso institucional da Igreja Adventista do sétimo dia em Ruanda, houve também rachaduras por onde a luz entrou. Em várias regiões do país, pequenos gestos desafiaram o genocídio. Homens e mulheres comuns, quase invisíveis à história, tornaram-se escudos vivos para seus irmãos. Não agiram porque era seguro. Agiram porque era certo, e por isso pagaram caro. Alguns sobreviveram para contar. Outros, não. Carl Wilkins foi um deles. Missionário adventista norte-americano, ele era diretor da filial da ADRA, em Kigali, a agência humanitária da Igreja Adventista. Quando a Embaixada dos Estados Unidos evacuou seus cidadãos após o início dos massacres, todos os adventistas estrangeiros deixaram o país. Todos, menos ele. Carl tomou uma decisão solitária. Ficar. Sua esposa e filhos foram levados em segurança. Mas ele, com um jipe, garrafas d'água e coragem, permaneceu. E tornou-se o único norte-americano a não abandonar Ruanda durante o genocídio. Enquanto igrejas trancavam suas portas, Carl abria as dele. Escondeu pessoas, levava comida, intercedia junto a líderes militares. Salvou vidas com palavras, promessas, presença. Em um país entregue à morte, ele se tornou símbolo de resistência cristã. Certa vez, ao tentar salvar 400 órfãos numa escola em Gitarama, Carl intercedeu junto a um comandante. Disse que, se eles matassem aquelas crianças, ele voltaria. Todos saberiam. A reputação deles estaria manchada. Milagrosamente, a ordem de execução foi revertida. Ele não carregava armas. Carregava o nome de Cristo. E foi o suficiente. Hoje, Carl Wilkins é reconhecido internacionalmente como humanitário. Mas por anos, seu nome quase não foi mencionado pela liderança da Igreja Adventista. Sua história não figurava nas revistas. Seus feitos não eram destacados em congressos. Por quê? Porque sua presença contrastava com a ausência de tantos outros. Enquanto ele arriscava a vida, líderes adventistas se calavam. Alguns fugiam, outros colaboravam. A coragem solitária de Carl expunha, sem querer, o vazio institucional ao seu redor. Mas ele não foi o único. Em pequenas vilas, houve pastores que esconderam famílias inteiras sob o assoalho de suas casas pastorais. Diáconos que simularam reformas no templo para justificar buracos no chão onde irmãos estavam escondidos. Enfermeiras que apagaram registros de pacientes tutsis para protegê-los. Professores que chamaram alunos hutus e disseram: "Vocês conhecem seus colegas, eles são como vocês, não deixem que sejam levados." Esses gestos não viraram manchetes, mas salvaram vidas. Um desses sobreviventes se chama Jean. Tinha 12 anos na época. Adventista, estava com a mãe no hospital de Mugonero quando o massacre começou. Foi salvo porque uma enfermeira, também adventista, escondeu os dois dentro de uma caixa de roupas sujas. Ficaram ali por horas, silenciosos, rezando. A enfermeira foi morta no dia seguinte. Jean, hoje com mais de 40 anos, carrega duas imagens em sua memória: a do pastor que o ignorou no portão e a da enfermeira que o escondeu. Uma imagem o persegue,
a outra o sustenta. No tribunal de Arusha, onde Elisafã e Gerar foram julgados, vários desses sobreviventes deram seus testemunhos. Falavam baixo, com respeito, sem vingança, mas com uma dor que nenhuma sentença poderia apagar. Eles contaram como viram pessoas da própria igreja participando das execuções. Como foram traídos por anciãos, vizinhos, colegas de escola sabatina. Como seus nomes estavam em listas digitadas dentro de escritórios da missão. Como ouviram pastores dizendo que era melhor aceitar a vontade de Deus do que resistir ao governo. Muitos mencionaram o uso de textos bíblicos para justificar a omissão. Romanos, principalmente. A ideia de que toda autoridade é instituída por Deus tornou-se argumento para o silêncio, para a colaboração, para não fazer nada. Mas o que nenhum deles esqueceu foi o som. Os gritos abafados, os hinos interrompidos, as orações que não impediram os golpes, o som do culto virando execução. E o que mais os marcou foi o vazio que veio depois. Porque quando o genocídio terminou, não houve carta. Não houve pedido oficial de perdão. Não houve lamento institucional com nomes, rostos, datas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como entidade global, lamentou as mortes ocorridas durante o genocídio, mas nunca se posicionou de forma clara sobre os casos de colaboracionismo entre seus líderes. Nunca iniciou uma comissão interna de verdade e reconciliação. Nunca reconheceu que suas estruturas foram usadas, em alguns casos, como plataformas de morte. Essa ausência grita. Enquanto outras igrejas, como a Igreja Católica de Ruanda e a Igreja Presbiteriana, fizeram autocríticas públicas, emitiram declarações formais, removeram líderes e até ajudaram em indenizações e memoriais, a Igreja Adventista optou pela neutralidade contínua. Uma neutralidade que, para os sobreviventes, soa como negação. No complexo de Mugonero, hoje existe um memorial, cruzado por trilhos de pedra, com nomes de vítimas. O genocídio de Ruanda expôs o que há de mais profundo na alma das igrejas: a diferença entre crença e coragem. E para cada Elisafã há um Carl Wilkins. Para cada colaborador há um protetor. Para cada pastor que se calou, há uma enfermeira que morreu salvando uma criança. Eles não aparecem nos livros, mas aparecerão aqui, porque sem seus nomes, a história estaria incompleta. O genocídio passou como um furacão. Deixou mais de 800 mil mortos em 100 dias. Famílias inteiras apagadas. Aldeias esvaziadas. Igrejas destruídas. Escolas sem alunos. Hospitais sem vida. Mugonero, antes centro adventista pulsante, transformou-se num memorial silencioso, onde os bancos que antes seguravam bíblias, agora sustentavam lembranças de sangue seco. A ONU instituiu o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, sediado em Arusha, na Tanzânia. O mundo exigia justiça, e justiça foi feita, ao menos parcialmente. Em 2003, pai e filho, Elisafã e Gerard Ntakirutimana, foram condenados. Mas enquanto os sobreviventes esperavam por justiça, esperavam também por algo mais: arrependimento. Um gesto, uma palavra, uma carta, uma declaração institucional vinda da igreja à qual pertenceram por toda a vida. Mas ela nunca veio. A sede mundial da Igreja Adventista, em Silver Spring, Maryland, demorou anos para mencionar publicamente os eventos. Quando finalmente se pronunciou, em nota publicada pelo Adventist News Network, a linguagem era genérica. Palavras como lamentamos profundamente e trágica perda de vidas humanas foram usadas.
Nenhuma menção direta a Elisafã. Nenhum reconhecimento de culpa. Nenhuma referência à carta dos 7 pastores. O nome da igreja não apareceu como cúmplice, mas também não apareceu como responsável, nem como confessional. Era como se os mortos fossem de todos, mas os pastores, de ninguém. A ausência de um pedido de perdão formal machucou. Os sobreviventes, quando perguntados, diziam que esperavam mais da igreja que ensinava sobre o tempo do fim, mais da igreja que os preparava para resistir à perseguição, que os fazia decorar hinos, que os ensinava que o sábado era um sinal eterno de lealdade. Mas o sábado de 16 de abril havia passado, e ninguém havia sido leal a eles. E o que mais doeu foi ver como os culpados foram defendidos. A família Ntakirutimana, depois de fugir de Ruanda, encontrou abrigo nos Estados Unidos. Elisafã foi morar no Texas. Gerard também. Viviam discretamente, mas não estavam escondidos. Frequentavam igrejas adventistas locais. Eram respeitados por muitos membros. Alguns diziam: essas são acusações políticas. Outros, que era perseguição religiosa. A defesa jurídica deles foi milionária. Contou com o famoso advogado americano Ramsey Clark, ex-procurador-geral dos Estados Unidos. Poucos entendiam como uma família ruandesa conseguira pagar por tamanha estrutura. O processo era complexo. Havia tradutores, investigadores, peritos, e tudo era pago por fontes nunca declaradas. Sobre isso, até hoje paira uma pergunta: quem financiou a defesa de Elisafã? A Igreja Adventista negou o envolvimento. Disse que a igreja, como instituição, não financiou nenhuma defesa. Mas nomes ligados à comunidade adventista norte-americana estiveram envolvidos com apoio logístico, hospedagem, intermediações legais. O pastor condenado por genocídio era defendido, nas entrelinhas, por membros da própria igreja. Isso gerou uma ferida, não apenas nas vítimas, mas na moral pública da denominação. Enquanto isso, outras igrejas começaram a se posicionar. A Igreja Católica de Ruanda, profundamente implicada em crimes semelhantes, emitiu uma carta de pedido de perdão público. Bispos foram removidos, padres excomungados. Uma comissão de verdade foi criada. E mesmo entre resistências, houve movimento. A Igreja Presbiteriana Ruandesa também iniciou investigações internas, publicou relatórios, convidou vítimas para reuniões com seus agressores. A Igreja Anglicana seguiu na mesma linha, mas a Igreja Adventista permaneceu estática. Internamente, houve tentativas de abrir o debate. Pastores e teólogos da África e da Europa pediram que a divisão central africana se manifestasse. Artigos foram sugeridos. Eventos de reconciliação foram cogitados. Mas nada avançou. A liderança local alegava que trazer o passado à tona poderia causar divisão. Mas o silêncio não cura. Ele afasta. Ele prolonga. Ele transforma a dor em indignação. E a indignação em ruptura. Muitos sobreviventes permaneceram na fé. Outros se afastaram, não por rejeição à doutrina, mas por desencanto com a estrutura. Diziam: eu ainda creio em Deus, mas não posso mais crer nessa igreja. Em Kigali, uma jovem chamada Clarice, sobrevivente do massacre de seu vilarejo, contou: durante anos eu me perguntei onde estavam os nossos líderes. Agora, eu só me pergunto por que ainda me calo. Nas conferências gerais seguintes, o genocídio raramente era mencionado. Quando o era, surgia em forma de orações genéricas ou vídeos institucionais que exaltavam a resiliência do povo ruandês. Não havia, nas entrelinhas, confissão, apenas narrativa. O local exato do massacre mais brutal da história adventista moderna não aparece nas cartilhas, nos guias da escola sabatina, nem nos memoriais oficiais da denominação. Nenhuma comissão global de investigação foi instaurada.
A igreja que ensina que resistirá ao Vaticano, à ONU e aos poderes do fim dos tempos. Não conseguiu resistir ao governo Hutu radical em 1994, nem aos seus próprios escândalos, 20 anos depois. E essa contradição sangra. Como falar de remanescente fiel quando não houve fidelidade aos próprios irmãos perseguidos? Como ensinar que a Igreja Adventista resistirá ao decreto dominical se ela não resistiu à tentação de calar diante da morte? Como exigir que membros estejam dispostos a morrer por sua fé se os líderes não estavam dispostos a viver por ela? Ruanda não foi uma exceção. Foi um espelho. Um espelho que expôs, sem retoques, a fragilidade de uma estrutura religiosa quando confrontada com a dor real. E esse espelho ainda está de pé. E talvez finalmente agora estejamos prontos para olhá-lo. Se tudo se repetisse, quem abriria as portas? É fácil falar sobre perseguição vindoura, sobre o decreto dominical, sobre a besta e seus aliados. É fácil repetir, aos quatro ventos, que a Igreja Adventista resistirá ao Vaticano, ao Estado, ao mundo. Mas a verdade é que, quando a perseguição veio, real, cruel, aqui e agora, a estrutura se calou e o sábado virou cemitério. A história da fé não pode ser construída apenas com triunfos. Precisa ser construída também com feridas, com coragem para dizer, falhamos, com humildade para reconhecer, traímos nossos irmãos, e com ousadia para se comprometer, isso não acontecerá de novo. A verdade sempre foi o alicerce do Evangelho. Não há perdão sem confissão. Não há cura sem exposição. Não há sábado verdadeiro sem justiça. E talvez seja essa a maior lição do genocídio de Ruanda. De que o verdadeiro remanescente não é aquele que repete doutrinas, mas aquele que resiste quando o mundo inteiro se curva, que protege os indefesos, que chora com os que sofrem, que diz não quando todos dizem sim, que se levanta, mesmo quando a igreja institucional prefere se esconder. Em Mugonero, houve pastores que trancaram portas, mas também houve enfermeiras que as abriram, houve líderes que entregaram nomes, houve silêncio nos púlpitos, mas também houve orações nos porões. E é nessa tensão que a igreja se define. Não pelos sermões em tempo de paz, mas pelas decisões em tempo de sangue. Hoje, a carta dos 7 pastores permanece aberta, esperando resposta. Não do pastor que a recebeu, mas de nós, de cada membro, de cada líder, de cada crente que diz esperar o tempo do fim. A pergunta não é mais sobre o que aconteceu. A pergunta é: o que faremos agora? A verdadeira igreja não é a que guarda o sábado, mas aquela que guarda os seus.